meu nome é Camila, do Mentes Viajantes. Pra quem ainda não me conhece direito, vocês vão ter bastante tempo pra me conhecer, porque nos próximos 30 dias eu vou lançar um vídeo por dia falando sobre algumas experiências de viagens que eu tive nos 21 países que eu já visitei. Então, eu vou começar hoje contando da minha primeira viagem internacional. E, enfim, para contar essa história, eu preciso contar que minha família sempre viajou, a gente sempre viajou muito, mas a gente viajava aqui pelo Brasil e de carro. Então a gente ia, cada férias a gente ia para um estado diferente, ia parando em várias cidades e conhecendo, enfim, sempre de carro. E eu só tinha viajado uma vez de avião antes da minha primeira viagem internacional, que foi quando eu tinha uns 13 anos, que eu fui fazer um curso de alemão em Gramado. Então eu viajei do Rio para Gramado e tinha sido a única vez que eu tinha andado de avião. E aí fui fazer minha primeira viagem internacional. Eu, meu irmão e só. Nossos pais não foram e a gente foi pra Viena, na casa de uns brasileiros que a gente conhecia e tinham ido morar lá, enfim. E a gente foi lá passar um tempo na casa deles, conhecer. Altas expectativas para a primeira viagem. E qual era o problema? Eu e meu irmão, nós sempre fomos muito tímidos, né? Hoje eu não estaria falando, eu queria até dar um beijo, se em algum momento ela me assistir, na tia Célia, como a gente chamava, que foi a minha psicóloga, que me ajudou muito, que eu era uma criança muito, muito, muito envergonhada. Inclusive, gente, era um nível que eu não respondia chamada na escola de vergonha. Então eu perdia ponto porque eu não queria apresentar trabalho, não queria falar de jeito nenhum. E aí tô eu aqui falando pra um monte de gente. E o meu irmão não perdia pra mim não, se bobear era daí pra pior. Então os dois, bicho do mato, envergonhados. E a gente foi fazer essa viagem. Eu era responsável legal por ele, porque ele tinha 15. Eu tinha 18, tinha acabado de fazer 18. E aí fomos nós. E assim, nessa época, como nossos pais não viajavam de avião e tal, quem comprou a nossa passagem foi um amigo do meu pai, né? E ele falou, tem duas opções. Ou você chega por Madrid ou por Paris, a escala do voo seria, né? E aí, nos países da União Europeia, você faz a imigração no primeiro país que você entra lá, né? Então, a gente tinha que parar em um desses dois antes de ir pra Viena, não tinha voo direto. E aí eu falei assim, bom, vamos pra Madrid, né? Porque espanhol a gente estuda no colégio, a gente sabe um pouco, entende, é parecido português. Francês eu não sei nada. Então, beleza, resolvemos ir pra Madrid. Pra começar, né, a história, senta eu e meu irmão, eu na janela, meu irmão do meu lado, e a gente não consegue descer a poltrona. Apertamos o botão daqui, nada. Dali, nada. Liga a luz, chamamos a aeromoça, ligamos a TV, a gente fez de tudo, gente. Ligamos som, a gente só não conseguiu reclinar a porcaria da poltrona. E os dois com vergonha de perguntar pra alguém como que fazia. Nossa, o que vão pensar? Que a gente não sabe baixar um banco, que a gente é retardado, enfim. E aí falei, Guilherme, pergunta você, ele não pergunta você, não você que pergunta. Resumindo, fomos até Madrid assim, ó, durinho, reto. A gente ficou com vergonha realmente de perguntar e a gente foi sem reclinar a poltrona. A gente fez vários planos na nossa cabeça, mirabolantes, né? Tipo, vamos ficar olhando quando as pessoas forem comer, que elas levantam. Na hora que elas forem descer, a gente vê como é que elas fazem. A gente desce. Gente, a gente comeu, aí quando foi olhar, todo mundo já tinha reclinado de novo e a gente lá, chupando o dedo reto. Com vergonha de perguntar como é que fazia pra descer. Gente, e uma dor nas costas, não tinha mais posição. Eu não conseguia dormir, não conseguia fazer nada, só doía, eu não conseguia ficar... E aí, assim, sério, a gente foi reto, faltando, eu juro por Deus, faltando uns 30 minutos pro voo acabar, o meu irmão foi ao banheiro, e aí ele voltou e falou, Camila, não tinha ninguém lá, só tinha a aeromoça. Aí eu perguntei pra ela, aí eu fiquei com mais vergonha ainda. Eu falei, gente, essa aeromoça, ela deve estar rindo muito, porque deve estar pensando, cara, o cara foi horas reto e agora ele me pergunta como é que reclina o banco, mas enfim. Aí tinha que apertar os dois botões, tinha um de cada lado ao mesmo tempo,
né, e empurrar. E, gente, eu nunca mais peguei um voo assim. Esse foi o único voo que eu peguei assim. Geralmente é um lado só que você aperta e desce, e ok. Não, esse não foi assim. Ele já foi. E assim, justamente o voo onde estavam os dois envergonhados, sozinhos, sem pai, sem mãe. E a gente passou esse perrengue, gente, desnecessariamente, só por causa de vergonha, né? Então, por que acontece? Muitas vezes viajando a gente tem vergonha do que o outro vai pensar da gente, de se a gente vai fazer uma coisa errada, se a gente vai pedir uma informação que parece boba e o que os outros vão pensar, fora a vergonha da língua, né? Porque aí você vai falar com uma pessoa que não fala português, então assim, vamos supor, eu e meu irmão, minha mãe é professora de inglês, então a gente estudou inglês desde criança, né, então a gente sabia falar inglês, o espanhol a gente percebeu que não sabia, mas enfim. E a gente fica com medo de falar, porque a gente fica com vergonha também. E como é que vai ser a pronúncia? Será que eu tô falando certo? Será que eu tô falando errado? O que vão pensar? Enfim. Então a gente passou um perrengue desnecessário, porque a gente simplesmente estava com vergonha. E aí chegando, a história não para por aí, né? Chegando lá em Madrid, a gente foi passar pela imigração. E, gente, a gente chegou lá na nossa vez e o cara olhou pra nossa cara e falou... Blá, 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 blá. Cara, eles falam muito rápido. Eu simplesmente travei assim, olhei pro meu irmão, olhei pra ele, falei... Não compreendo. E aí ele olhou de volta pra nossa cara, abriu nosso passaporte, carimbou e mandou a gente embora. Acho que ele ficou com dó da gente. E aí eram 5 horas de escala em Madrid. Então a gente ficou com fome e tal. Eu falei, Guilherme, olha só, vamos no McDonald's. McDonald's não tem erro. O sanduíche a gente vai conhecer, a gente vê a foto, pede pelo número. Ótimo. Aí fomos os dois pro McDonald's. Aí a gente resolveu que ia comer o mesmo lanche. Então falou assim, quero 2, número 5. Aí a mulher pra mim, menu? Aí eu, menu? Não, gente, eu já escolhi, sabe? Eu não... 2, número 5. Ela, menu? Eu falei, gente, por que essa mulher quer me dar o menu, gente? Eu já escolhi o lanche. Aí, parecia índio, assim, que eu não sabia falar outra coisa, só repetia. 2, número 5. Falei, não é possível, o cara não tá entendendo aqui o meu espanhol. Aí ela, papas e cola? Aí, tipo, caiu a fichinha assim, gente, o menu é tipo o nosso trio, né, combo. Eles falam menu, que era com coca e batata frita. Aí eu, sim e tal, aí conseguimos comer, sobrevivemos. Mas enfim, descobrimos que espanhol, a gente não sabia nada. Eles falam lá muito rápido, tem coisas que eles falam que é diferente da gente, a gente não faz nem ideia do que seja, apesar de ser parecido, enfim. Depois disso, não quis nem saber da Espanha, nunca mais. Não fui pra Espanha mais, porque eu fiquei traumatizada com aquele espanhol. Brincadeira. Mas enfim, são coisas que acontecem na nossa primeira viagem, a gente fica nervoso. E será que eu vou conseguir falar? Será que eu vou conseguir me comunicar? Será que eu vou conseguir comer? Será que eu vou conseguir falar na imigração? Enfim, às vezes não, às vezes sim, mas tudo dá certo no final. A gente se vira de uma forma ou de outra e a cada viagem que foi passando, a gente vai pegando experiência e melhorando essa parte, né, de comunicação. Eu e meu irmão, gente, nesses próximos vídeos vai ter eu e meu irmão mais em algumas histórias, porque nós dois juntos só dava, assim, as primeiras viagens que a gente fez, a gente passou muito perrengue, pagou uns mico aí por causa da nossa vergonha. Hoje, graças a Deus, eu já não tenho mais esse problema, eu pergunto mesmo, eu falo mesmo, percebi que não vale a pena passar perrengue por causa de vergonha, as pessoas que estão lá nunca mais nem vão ver sua cara, nem sabem quem você é, enfim. E é assim mesmo que a gente vai aprendendo, né? Então, não sei se vocês já passaram por histórias parecidas por causa de vergonha, barreira da língua, o que vocês já passaram aí de situação de perrengue viajando para outro país, mas eu gostaria que vocês comentassem aqui as histórias de vocês, as que eu achar mais engraçadas, as melhores histórias eu vou também postar no Stories, comentar. E é isso aí, e amanhã tem outro vídeo.